Olá, eu sou o professor Antônio Carlos Ribeiro Eduardo e a nossa aula hoje será da disciplina Práticas Fisioterapeutas na Atenção Primária. Bom, como a gente já falou anteriormente, a prática existente, a relação entre o comportamento humano, o meio ambiente e a saúde já foi descrito já desde os primórdios, desde lá de trás. Então, quando nós tivemos lá a Revolução Industrial, o êxodo rural, aquele crescimento populacional desordenado, isso trouxe condições de saúde precárias para a maior parte dessa situação. E daí os cientistas da época, eles começaram a observar e viram que o excesso de materiais, de dejetos que eram jogados, fezes, animais, urina e outras coisas que eram jogadas ali nesse meio ambiente, eram propícios para desenvolvimento de determinadas... eles acreditavam na época de determinadas situações que pudessem levar a doenças. Então, nessa época existiu a teoria miasmática e ela foi crucial para melhoria das condições ambientais, pois, por exemplo, quando se acreditava que o solo estava poluído, que ele estava contaminado, então esse solo ele era drenado, ele era pavimentado, para isso com isso você tentava isolar toda a sujeira que tinha ali, e depois lá por volta do meio do século XIX, começou alguns estudos lá realmente sobre bactérias, e viram que as bactérias, elas eram seres vivos que tinham realmente uma função muito grande na produção de determinadas doenças. Como nós estudamos anteriormente, a bactéria não é só patológica. Nós temos bactérias que são saprófitas, nós temos mutualistas, que vivem no nosso corpo, que nos são muito bem-vindas, nós precisamos dela. Entretanto, outras estando em ambiente que não são originais ao dela, ou determinadas bactérias que não estão no nosso organismo, que de repente tem contato, a gente acaba ficando doente. Então, a partir do meio do século XIX, nós tivemos acesso a esse tipo de conhecimento. Então, a partir daí, você descobriu novos micróbios, novos agentes microbiológicos, e com isso você teve determinantes causadores de outras doenças. Então, a epidemiologia, que é uma ciência que ela começou a mostrar que à medida que você tem diferentes ações individuais ou coletivas, isso vai fazer o quê? Vai valorizar o social, isso vai ter um importante papel no processo de promoção e proteção da saúde e de qualidade de vida também. A condição social, ela é extremamente importante na distribuição de doenças, como por exemplo nós estamos vendo agora, com a pandemia do coronavírus, Covid-19, o que acontece? Nós temos agora a questão do isolamento social e do distanciamento. Para quê? Para que nós não tenhamos, ou chance de transmissão para a próxima pessoa que está ao nosso lado, ou sair na rua trazer para dentro de casa. Qual é o motivo disso? O vírus, enquanto ele está no nosso corpo, ele é um vírus, ele é um parasita intracelular obrigatório. Fora do nosso corpo, chamado de viroide também, o que acontece? Ele não tem nenhum maquinário biológico para poder funcionar. Então, depois de um determinado tempo, ele acaba inoculando e acaba morrendo. Então, assim, a gente precisa, nesse primeiro tempo, fazer, como todo mundo está vendo agora, essa diminuição dessa curva, para que pelo menos na nossa região, essa pandemia, essa epidemia, que não é um surto, é uma epidemia, de coronavírus, ele tenha uma diminuição drástica e a gente possa voltar a nossa normalidade o mais rápido possível. Então, essas ações sociais, como por exemplo, não sair na rua, lavar a mão, mas isso não é algo óbvio? Bom, vamos pensar lá na peste bubônica, na Idade Média. Observava-se o quê? Que as comunidades lá que moravam na época, determinadas, que eram divididas até mesmo por religiões, então os judeus, a vila dos judeus, eles não tinham, por exemplo,
casos, eram muito poucos casos de peste bubônica. Mas por quê? Porque os judeus, a primeira coisa que ele faz, né, depois que levanta, é lavar as mãos. Né? Então, assim, eles já tinham cuidado, uma questão de higiene, um tanto quanto diferente do que a comunidade cristã da época. Né? E isso já nos mostra, né, a importância que tem toda essa questão de, como nós dissemos em aula, né, de saúde pública, né, de educação sanitária. Né? Então, assim, a relação entre saúde e meio ambiente, a gente sabe que ela sempre existiu, mas a partir lá da década de 90, vários trabalhos que mostraram a impactação entre o meio ambiente e as consequências da saúde humana. Por exemplo, a questão do CFC, do clorofluorcarbono, né? Quando nós observamos que isso diminuía a camada de ozônio, e a partir daí, dessa camada de ozônio, nós tínhamos mais raios ultravioletas e acabavam nos levando a ter uma maior incidência e prevalência de câncer de pele, por exemplo. Né? A questão de mata ciliar, rios, árvores, né? Preservação, quando eu tenho, em regiões onde eu tenho menos árvores, menos cuidado, né, com o verde da cidade, eu tenho o quê? Um maior número de o índice de poluição ele é muito maior, né? Então a educação ambiental ela vai objetivar a indução de dinâmicas sociais, focando primeiramente quem? A UBS. Então a UBS de um determinado local, onde nessa região, nesse bairro, nessa comunidade, por exemplo, não tenha saneamento básico. Então nessa região, né, eu tenho uma incidência, uma prevalência maior de determinadas doenças. Depois disso, eu vou levar todos esses números para toda a rede do SUS e com isso eu vou ter um conceito colaborativo, uma discussão de realidade socioambiental, onde eu vou ter problemas e soluções. Né? Então, com isso a gente precisa que se tenha, por exemplo, nós temos várias realidades sociais, culturais, políticas, econômicas, né? Então a gente precisa que isso tenha uma harmonia entre toda essa sociedade, em todas essas questões, né? Então, assim, quando a gente fala em preservar a percepção ambiental, né, junto com a educação ambiental, a gente tem que perceber o seguinte, né, que a preservação de recursos naturais, rios, matas, animais, plantas, isso é importante? Óbvio, né? Por quê? Porque, de repente, determinados tipos de insetos, por exemplo, eles são predadores de outras espécies, por exemplo, que podem levar a determinadas pragas em plantações. Né? Há um tempo atrás nós tivemos aí um número maior de escorpiões aparecendo, por exemplo, lagartixas, galinhas de Angola, são predadores naturais. Então, um tipo de animal sendo preservado, né, sendo predador e nos prevenindo de outros. Isso acontece também com determinadas plantas que são extremamente importantes, a questão dos rios, das matas. Se eu tiro a mata ciliar, eu acabo levando o rio a morrer um pouco mais rápido, né? Assoreamento. A prevenção de riscos de acidentes do ambiente também, isso é extremamente importante. Mudança de atitude e costumes que afetam a qualidade de vida. Nós já falamos isso em sala de aula também. Por exemplo, um indivíduo que é sedentário, tem uma alimentação muito mais voltada para em uma alimentação muito rica em carboidrato e gordura, né? Que não faz atividade física, está sempre em ambiente estressado, a chance dele desenvolver uma doença crônica não degenerativa, uma doença crônica não transmissível, ela é muito maior. Isso vai afetar a qualidade de vida dele, do que o indivíduo, por exemplo, que faz atividade física, não fuma, tem uma relação com o estresse, que sabe lidar com o estresse de uma maneira muito melhor, né? Então, assim, onde que o fisioterapeuta atua nisso? Né? Por exemplo, na percepção e diminuição do estresse, na orientação em relação à atividade física, ao não sedentarismo, né? Então, assim, para que eu tenha uma mudança em relação ao meio ambiente e saúde, a gente tem que ter mudanças de comportamento, não apenas para melhora do estilo de vida, mas também mudanças do quadro ambiental também.
né? Eu vou fazer uma caminhada. Onde? Um local onde é extremamente poluído, um local onde não tem a menor condição de ter segurança na minha caminhada, onde passe muito carro, eu corro risco de atropelamento. Tudo isso não está, digamos assim, está em desacordo com aquilo que a gente imagina que é o quê? Que você vá, por exemplo, sair do sedentarismo e você tem um ambiente, pelo menos, que você consiga respirar pelo menos um pouco mais de ar puro, um exemplo, né? Então, assim, quando a gente fala em atenção primária e qualidade de vida, né, a rede de atenção primária do SUS, ela vem sempre tomando grandes proporções diante dos determinantes sociais que a gente chama, promoção e proteção da saúde, tá? O acesso e divulgação de informação, ela é extremamente importante, ela vem ocorrendo sistematicamente, né? A educação ambiental, desenvolvimento saudável, que isso vai buscar compreensão da interação entre os ecossistemas, com educação e saúde, e isso também é uma alternativa à busca não somente da saúde, mas a conservação do meio ambiente e da qualidade de vida, né? E quando a gente fala em qualidade de vida, vamos lembrar o seguinte, que qualidade de vida não é apenas morar num local bacana, muito legal. É o quê? Num condomínio fechado, por exemplo. Qualidade de vida tem a ver com a percepção subjetiva do indivíduo na sociedade a qual ele está inserida, né, em relação a como ele vive, aos acessos à educação, à cultura, a bens de consumo. Então, tudo isso é qualidade de vida, segundo a Organização Mundial de Saúde, tá? Então, assim, quando falamos em qualidade de vida e meio ambiente, quando observamos, por exemplo, determinadas regiões do mundo, né, onde eles já tiveram uma questão de desmatamento muito grande, mas hoje eles buscam colocar bosques, florestas, e nesses locais eles colocam ali uma maneira da população ter acesso à caminhada, ter acesso a atividades ao ar livre. Isso é uma maneira que você tem de preservar o meio ambiente e corroborar a questão de promoção de saúde e qualidade, promoção e produção de saúde e qualidade de vida, né? Entretanto, você tem outros meios também onde você pode gerar essa qualidade de vida, né, sem as mazelas, por exemplo, de poluição, risco de acidentes de trânsito, né? Como, por exemplo, agora, dentro das nossas próprias casas, onde estamos numa questão de isolamento temporário, né, por conta, né, dessa pandemia de novo. Espero que todos vocês estejam fazendo isso, quem pode. Então, assim, dentro de casa mesmo, a questão de se movimentar por cerca de meia hora, fazer atividades físicas, né? Mas eu não tenho academia. Mas a gente precisa disso. O próprio peso corporal, atividades aeróbicas, né? Atividades onde onde nós tenhamos uma atividade que eleve um pouco mais a nossa frequência cardíaca máxima, né? Onde eu trabalho ali no mínimo meia hora, uma frequência muito elevada, né? Onde eu trabalho aí entre 60% a 70% da minha frequência cardíaca máxima, isso é 220 menos a sua idade, isso é a sua frequência cardíaca máxima, entre 60% e 70% disso, né, em torno de meia hora, é o que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela já preconiza para que você faça isso em torno de meia hora por dia, que você estaria já se livrando de inúmeras doenças decorrentes da falta de atividade física, né, decorrentes do sedentarismo, decorrentes daquilo que hoje nós chamamos de vida moderna. Tá ok? Bom, tendo alguma dúvida em relação ao que nós falamos hoje, eu estou à disposição no meu e-mail, estou à disposição também via WhatsApp, tá? Então, não tendo dúvidas, me procurem, ok? Um grande abraço, fiquem bem.